Aleluia. Hoje eu quero Cristo em minha vida e no meu ser. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. É descalços que no chão, entre a cruz e a solidão, lá estava ele, em meio à multidão, mas é forte o coração, pra me dar
Reis, no capítulo 1, versículos 2 e 3. És maravilhoso, és santo. Glória a Deus. Aleluia. Queremos agradecer aos irmãos que estão nos visitando, né? Aleluia. Sinta-se bem no nosso meio, né? Amém. Deus possa abençoar cada um poderosamente nesta noite. Amém. Glória a Deus, és santo. A Bíblia Sagrada diz assim: e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto que tinha em Samaria, e adoeceu, e enviou mensageiros e disse-lhes: ide e perguntai a Baal-zebub, Deus de Ecrón, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias, o tisbita: levanta-te, sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, Deus de Ecrón? Agora eu queria ler também Jeremias capítulo 8, no versículo 22. Jeremias capítulo 8, versículo 22. A Bíblia Sagrada diz assim: porventura não há unguento em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não teve lugar a cura da filha do meu povo? Glória a Deus. Por microfone, vamos ter mais uma palavra de oração. Procure entrar em sintonia com Deus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Esquecer todos os problemas que estão afligindo a tua vida e se coloque na presença daquele que pode resolver o teu problema nesta noite. Amém. Se você der lugar para Deus trabalhar nesta noite, você pode sair daqui uma pessoa transformada, diferente Glória a Deus. que você entrou aqui. Vamos orar. Senhor Deus, temos lido tua palavra, Pai, e qualquer mortal pode fazer, Senhor, mas tornar ela viva, Senhor, no coração dos teus filhos, é só o teu Espírito Santo que pode fazer, Senhor. E nós pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha tornar viva a tua palavra, Senhor, no coração dos teus filhos nesta noite, Pai. Que cada um aqui, Senhor, possa ouvir de bom grado a tua palavra e assim o Senhor operar maravilhosamente aqui no nosso meio nesta noite, Senhor. Pois para isso estamos aqui. Cada um de nós aqui tem uma necessidade, Senhor, e não sabemos, ó meu Deus, caminhar sem a tua presença em nossas vidas, Senhor. Por isso entregamos tudo aqui em tuas mãos. Toma o controle, ó Pai, de cada espírito aqui, Senhor, sob o domínio do teu Espírito Santo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo nós te pedimos e te damos graças. Amém. Aleluia. Deus. Podeis sentar, irmãos? Aleluia. Glória a Deus. És santo. Aqui na escritura que nós lemos, há uma pergunta, né? Por quê? Porque a saúde do meu povo não foi recuperada. Porventura não há bálsamo em Gileade, ou não há lá médico? Por que, pois, não se realizou a cura da vida do meu povo? E Deus manda também perguntar para Acasias se não havia Deus em Israel, se não havia profeta pelo qual ele pudesse perguntar ao Deus vivo. Não tinha necessidade dele ir buscar ou ir atrás de Baal-zebub, Deus de Ecrón. Ecrón era uma das 5 cidades dos filisteus, a saber, Ecrón, Asdod, Gat, Gaza e Asquelon. Então, Deus não gostou daquela atitude do rei Acasias, porque ele estava numa situação difícil. Ele
tinha entrado num problema. E ele estava numa cama, enfermo, e não sabia se ia sair daquela cama. Então, ao invés de ele perguntar para o Deus verdadeiro que poderia lhe dar a resposta, ele pega e envia mensageiros para perguntar a um Deus falso, a Baal-zebub, que era Deus de Ecrom. Mas Acasias, ele tinha sido criado num lar tumultuado. Seu pai era Acabe. Acabe, nós sabemos que ele era um israelita, mas ele se tornou um apóstata. Apóstata quer dizer desviado da verdade, quando ele se casou com Jezabel. Jezabel, que era sidônia, e então Deus não permitiu aquele tipo de coisa. E Acabe então passou também, ao invés de continuar servindo ao Deus de Israel, pois ele era um israelita, ele continuou a sua caminhada, mas servindo também aos deuses da sua esposa Jezabel. E aquilo não agradou a Deus. E o que me chama a atenção é que, como uma pessoa, ou como um rei, como Acabe, que Deus lhe tinha ajudado já a vencer tantas guerras, né? O Deus verdadeiro já tinha lhe ajudado a vencer tantas guerras. Em uma determinada ocasião, quando Samaria foi cercada, quando o rei Ben-Hadad queria tomar a prata, o ouro, as mulheres, tudo de Samaria ali, e mandou mensageiros então a Acabe, que nós vamos pegar as mulheres, vamos pegar a prata, o ouro, e Acabe disse, tudo bem, não tem problema, vocês podem, tão somente nos poupem, né? Porque seria um massacre se a Síria invadisse, os sírios invadissem Samaria. Israel não estava preparado para a guerra naquele dia, olhando assim na quantidade de exército. Ainda mais que Ben-Hadad tinha feito uma aliança com 32 reis. Imagine, 32 reis contra somente um reinado, que era o reinado de Israel. Mas só que Deus estava de olho na nação de Israel ainda. Apesar de o rei ter se apostatado, Deus nunca abandonou Israel. Israel virou as costas para Deus. E então, pelo fato deste rei querer briga, deste Ben-Hadad querer briga, Deus olhou e enviou um mensageiro e disse, está vendo toda esta grande multidão aí? Eu vou entregar eles na tua mão. Mesmo sendo um rei apóstata como Acabe era. Por isso que eu digo que ele não tinha motivos. E então Acabe perguntou, de que maneira? Pelos príncipes das províncias. E então, quando estes 32 reis estavam reunidos ali na sua tenda, se embriagando, Israel aproveitou a oportunidade, pela visão que Deus tinha dado, e então eles conseguiram vencer aquela guerra. E Deus tinha então entregado aquela multidão na mão de Israel, na mão de Acabe. Mas deixa estar que os conselheiros do rei Ben-Hadad escapou com vida. Disseram ao rei assim, olha só, rei não sabe brigar, não sabe lutar. Sabe o que é que você faz? Você pega estes reis, substitui eles por comandantes de exército, e no lugar de cada rei você põe um capitão, um comandante do exército, e no lugar de cada cavalo que você perdeu, de cada carro que você perdeu, você coloca um outro carro, um outro cavalo, um outro soldado. E nós vamos, então, enfrentar Israel novamente. Porque o Deus de Israel é Deus somente dos montes. E desta vez nós vamos pegar eles nos vales. Esta primeira guerra tinha se dado nos montes. Só que quando Deus ouviu estes conselhos e viu o rei Ben-Hadad se arregimentando para fazer guerra novamente, enviou um profeta e disse para Acabe assim, ó, não se descanse agora, porque daqui a um ano Ben-Hadad vai voltar contra você novamente. Então você se prepare que daqui a um ano, Ben-Hadad, você vai ter guerra de novo. Não é descanso agora, você vai ter guerra de novo, e dentro de um ano você terá que guerrear novamente. Mas eu vou entregar novamente os sírios na tua mão. E então... E assim foi, porque eles tinham dito, essa palavra que o rei falou desagradou a Deus, porque o Deus de Israel é Deus somente dos montes. Mas eles se esqueceram que o Deus de Israel não era somente Deus dos montes, não era um Deus falso como Baal-zebub, Deus de Ecrom. O Deus de Israel era Deus dos montes, era Deus dos vales, era Deus das planícies, era Deus das campinas. Era um Deus que podia livrar o seu povo. E o mesmo Deus de Israel é este Deus que nós pregamos hoje.
seu povo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, dali um ano, eles se arregimentaram e a Bíblia diz que Israel parecia-se como dois pequenos rebanhos de cabra diante de toda aquela multidão da Síria. Veja, meus amados, que dois pequenos rebanhos de cabra, significando que nem brigar não sabia. Cabra não sabia brigar. Mas a Bíblia, ela coloca isso em títulos para que nós possamos entender que mesmo nós não sabendo brigar com ninguém, não sabendo brigar nada, Deus toma a nossa causa e peleja por nós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Então, meus amados, não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga. É inescrutável o seu entendimento. Dá força alcançada e multiplica as forças a quem não tem nenhum vigor. Oh, meus amados, um Deus desse você pode descansar nas mãos dele. Aleluia. Bem atrás, eu não podia ver estas coisas. Isso está em Isaías 40, 28. Então, olha só. O profeta disse: vai, te esforça que eu entregarei. Porque Acabe poderia até se descansar. Mas você vai ver que quando Acabe se preparou então para esta peleja, Deus pega e coloca eles ali em batalha novamente, e aqueles dois pequenos rebanhos de cabra começam a matar o exército inimigo, avança contra o exército inimigo e começa a vencer o exército inimigo. Se não me falha a memória, a Bíblia relata que eram 127 mil. Num dia só foram tombados 100 mil. Sabe o que aconteceu com os outros 27 mil? Daqui, não, nós não podemos com esse povo. Nós podemos fugir da mão desse povo, senão nós vamos morrer tudo. E fugiram e se refugiaram perto do muro da cidade chamada Afec. Só que o muro da cidade caiu. Veja como Deus tomou uma causa na mão, meus irmãos. Sobre aqueles 27 mil não deixou nenhum de resto. Ou seja, Deus está... Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Agora eu pergunto, servindo um Deus desse, você deve porventura pensar em servir a um Deus falso, a um Deus morto que não pode atender quando você precisa de socorro? De maneira nenhuma. Acasias tinha sido criado neste tipo de lar, e Acabe não tinha motivo para se desviar deste Deus vivo e se curvar aos deuses da sua esposa chamada Jezabel. E Acasias, materialmente falando, ele estava muito bem, mas espiritualmente falando, ele estava muito mal. Acasias, como eu disse, ele cresceu neste lar turbulento, mas a coisa mais miserável que há, que você pode imaginar, é quando uma pessoa se apega tanto no material e na coisa terrena, nisto aqui que é passageiro, mas a sua vida espiritual está indo de mal a pior, está indo à bancarrota, está indo a passos largos para o inferno, e ela não consegue se dar conta de que se ela continuar neste rumo, ela vai acabar num lugar muito mau. E então Acasias, ele não se importou com essas coisas, ele só queria era prestígio, ele queria era fama, ele não se importava se tanto fazia servir o Deus verdadeiro como servir ao Deus falso. Para ele não tinha problema nenhum. Olha só, ele estava indo muito bem, porém ele estava indo no caminho do seu pai, que tinha ido no caminho de sua mãe Jezabel, fazendo errado diante de Deus. E não adianta, meus irmãos, vai fazendo errado aqui, vai fazendo errado ali, vai fazendo errado lá, mas Deus está contemplando todos os homens da terra. Você vai fazendo aqui, enganando ali, enganando lá, mas tem os olhos de Deus, eles estão por toda a terra. Amém. Porque o Espírito de Deus enche toda a terra, diz no livro de Jeremias. Porventura não enche os céus e a terra, então nós não podemos fugir da presença deste Deus poderoso. Vai fazendo errado aqui, errado ali, errado lá, até que chega um momento que a coisa vai explodir, não vai dar mais certo. Você vai acabar numa situação onde não vai encontrar mais saída. Muitas vezes Deus pega uma pessoa e coloca ela de barriga para cima. De barriga para cima, que eu digo, é no leito de enfermidade, que daí ela tem tempo para olhar para Deus. Porque senão ela nunca vai encontrar um tempo para olhar para Deus, para este Deus Todo-Poderoso. Acasias
fazer da maneira que ele queria fazer, da sua própria maneira. Ele não queria fazer da maneira de Deus. Na mensagem O Caminho de Volta, no parágrafo 16, diz assim, ó: eu penso que esse é o problema hoje. Nós queremos aquela rota que é mais popular. Não é verdade? Muitos não estão querendo aquela rota que é mais popular. Não, eu não vou seguir este caminho que Deus tem preparado para mim, porque eu quero o caminho mais popular. Eu não quero o caminho mais certo, eu não quero aquele caminho que Deus tem preparado. E quando Deus faz um caminho e o povo se afasta dele, Deus faz um caminho para aquele povo retornar a ele, e o povo se recusa a fazer isso, então Deus pergunta por quê? Ele sempre pergunta isso: por que vocês não fizeram isso? Então, se ele faz de uma maneira e nós recusamos fazer aquilo, então ele pergunta por que não fizemos isso? Eu preferiria consertar aquilo bem ali, a esperar que ele me pergunte no julgamento porque eu não fiz aquilo. Glória a Deus. Amém? Amém. Aleluia! Eu quero que os meus pecados vão antes de mim confessados. Ou seja, eu quero estar diante de Deus com os meus pecados confessados. Eu quero estar correto quando aquele grande tempo vier. Que grande tempo é esse? Quando aquela porta chamada morte, que um dia vai alcançar todos os mortais da terra, se deparar diante de nós e nós não encontrarmos mais saída. Neste dia eu quero estar com a minha vida, com os meus pecados todos confessados diante de Deus. Eu não quero nada me prendendo ali do outro lado, porque até o cemitério eu sei que alguém me leva, mas eu quero ver dali para frente. Como eu vou sair do cemitério? Verdade. Eu quero ver dali para frente, de que maneira que eu vou encarar o julgamento de um Deus irado, porque hoje ele é misericórdia, mas no julgamento ele será juiz, ele será um Deus irado, com olhos como chamas de fogo, e eu não quero encarar um Deus irado, eu quero encarar a misericórdia dele hoje, e seguir o caminho que ele tem preparado para mim seguir. Amém. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Então eu quero confessar antes, existe uma via, um caminho que Deus preparou para aqueles que não entrarem por ele agora vão ter que enfrentar um Deus irado no julgamento. Mas se você fosse perguntar para Acasias, isso aqui é a chave, viu? Se você fosse perguntar para Acasias, ele achava que qualquer Deus servia. Pelo que nós lemos na Escritura, Acasias achava que qualquer Deus servia. Ele dizia, se fosse dizer assim, ó: esse aqui é o Deus de Israel, um Deus invisível, mas que você vê as suas ações. Então, você poderia ver, por exemplo, se perguntasse para Acasias, e esse aqui é o Deus de Ecrom. Qual dos dois é Deus? Como ele foi consultar o Deus de Ecrom, ele ia dizer que o Deus de Ecrom era o Deus verdadeiro. Por quê? Qualquer Deus servia para ele. E você vai perguntar para as pessoas hoje, elas vão dizer assim: não, eu já tenho Deus. Você vai dizer assim: você crê no nome de Jesus Cristo e aceita o Senhor Jesus Cristo como Salvador da tua alma? Não, eu já tenho Deus. Eu já tenho Deus, mas eu não obedeço Deus. É a mesma coisa que Acasias estava fazendo. Ele sabia que existia um Deus verdadeiro, ele sabia que existia um profeta na terra, ele sabia que Elias, o tisbita, estava na terra e que chamava fogo, fazia fogo descer do céu, fazia o céu se fechar e não chover, orava e chuva descia sobre a terra. Acasias sabia disso. Mas, para Acasias, qualquer Deus servia. Acasias pensava que tudo era igual, mas Deus lhe perguntou: porventura não há Deus em Israel? Não, Deus falso. Para irdes a consultar Baal-zebub, Deus de Ecrom? Ó, meus amados, nós não podemos entristecer este Deus vivo por nada deste mundo. Nós não podemos deixar este Deus poderoso e glorioso por nada mais aqui na face da terra. Deixar um Deus vivo para consultar um Deus morto. O Deus Todo-Poderoso não só podia dizer o que aconteceria, como também poderia lhe dar a cura. O Deus verdadeiro não só soube, por esta escritura que nós lemos aqui no começo, como ele enviou o seu profeta que estava na terra, dizendo assim: vai e fala para Acasias, porventura não há Deus em Israel, para consultar-lhes a Baal-zebub. E Deus estava vendo o que Acasias estava fazendo. Então Deus enviou o seu profeta lá, e o seu profeta foi e disse:
disseste isto, da cama a que tu subiste, tu não vais sair dela. Ou seja, um Deus que poderia ver estas coisas, ele não era suficientemente grande para poder fazer com que ele se levantasse daquela cama? É verdade. Tranquilamente poderia fazer Acasias se levantar daquela cama. Ele tinha caído de umas grades altas e tinha se ferido muito. Então ele foi para a cama numa situação difícil, mas o Deus que viu ele caindo da cama, o Deus que viu ele enviando mensageiros para consultar Baal-Zebub, este Deus poderia tranquilamente enviar o seu profeta lá e mandar orar por ele e dizer assim: levanta dessa cama, Acasias. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Mas Acasias tinha que querer. E a pessoa hoje que quer uma cura, quer uma libertação, ela quer qualquer coisa de Deus, ela tem que querer. Amém. Porque senão não adianta, pode derramar um galão de óleo em cima da pessoa, que ela não vai ser liberta. Ela tem que aceitar a Jesus Cristo. Ela tem que entrar por essa porta chamada Jesus, para que ela então receba a cura, para que ela receba a libertação. E ela tem que aceitar isso lá no seu coração, na sua alma. Glória a Deus. Aleluia. Porque senão Deus não pode fazer nada. Verdade. Existem espíritos atormentadores, mas quando aquele gadareno chegou ali diante de Jesus, ele teve um momento de sanidade, porque ele estava insano. Os espíritos tomavam ele e levavam para os sepulcros, mas naquele momento de lucidez, ele se aproximou de Jesus, porque ele tinha certeza que ele estava diante daquele que poderia libertá-lo daquela escravidão, daquele poder demoníaco. Ele quis aquilo. E então, quando ele se colocou diante do dono da vida, aqueles espíritos tiveram que sair daquele moço. E ele recobrou a sua memória e voltou para casa sãozinho. A sua esposa nem mais o conheceu quando ele entrou dentro de casa, porque quando ele chegava em casa, elas tinham que sair de casa porque ele quebrava tudo. E eles prendiam ele com correntes, com grilhões, mas ele arrebentava. Quando o espírito tomava, ele arrebentava aqueles grilhões. Mas quando ele se parou diante do Senhor Jesus Cristo, o demônio até tentou, mas teve que se curvar diante do Deus Todo-Poderoso, do Deus vivo. Aleluia! É santo. Glória a Deus! Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor! É maravilhoso. Glória a Deus! Glória a Deus. Aleluia. És maravilhoso, ó Deus bendito! Glória a Deus, és poderoso, Jesus. Glória a Deus! Elias arrumou-se, se pôs na estrada, se colocou na estrada com as suas mãos cerradas, observando-os subirem, se colocou bem no caminho, ficou ali, e ele disse para retornarem e perguntem-lhe por que ele faz desta maneira. É porque não há Deus em Israel? É porque não tem profeta para consultar estas coisas? Por que ele tem feito isto? Digam-lhe, assim diz o Senhor, ele não sairá daquela cama. Se você for notar uma coisa muito significante aqui, Acasias tanto sabia que Elias estava na terra, como ele conhecia até a roupa que Elias usava. Aleluia. Você vai ver que quando os mensageiros de Acasias voltaram, mas eles voltaram muito rápido, ao ponto que o rei Acasias desconfiou. Disse: por que vocês já voltaram? Não, é porque nós encontramos um homem no caminho que disse para nós voltar. Ele perguntou: qual é o traje desse homem? Ah, ele usa uma roupa de pelo e é cingido com um cinto. Quando ele deu a descrição, Acasias disse assim: é Elias, o tisbita. Então ele sabia que tinha um profeta na terra. Verdade. Ele sabia que existia um Aleluia, glória a verdadeiro Deus. que respondia a voz daquele profeta. Mas ele era um rebelde, ele era um teimoso, ele preferia andar naquele caminho tortuoso o qual ele estava caminhando. E um dia destes, muitos entrarão por um caminho que não tem mais volta. Sabia disso? Verdade. Ouve o Evangelho hoje, ouve o Evangelho amanhã, ouve falar que Jesus Cristo cura, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, e isso vai tornando-se comum na vida daquela pessoa. Ela entra numa igreja, entra noutra igreja, procurando uma solução, mas ela nunca resolveu entregar o seu coração completamente para Jesus. Verdade. Mas Jesus, como eu disse, não pode ajudar esse tipo de gente. Infelizmente, mas um dia vão entrar por um caminho que não tem mais volta. Aí Deus pergunta: não há Deus em Gileade? Ou não há um bálsamo em Gileade? Não há médico lá? Por que, pois, não teve lugar a cura do meu povo? Por que não foi curado? Não existe Deus,
na terra hoje? Existe. Não existe um povo hoje que serve a Jesus Cristo? Existe. Amém. Por que então que muitos então não foram curados? Porque não querem entrar pelo caminho que Deus criou, pelo caminho que Deus proveu, querem entrar por qualquer outro caminho. Existe um caminho de volta. Você tem que tomar o bálsamo de Deus, é uma cura dupla contra o pecado. O sangue de Jesus Cristo, o próprio Filho de Deus, com o batismo do Espírito Santo, isso te limpa do pecado e da imundícia para o serviço. Quando você aceita Jesus e entrega o teu coração a Ele, Deus fica responsável pela tua vida. Glória a Deus. Você sabia disso? Amém. A partir dali, cada situação adversa que você encontrar e você colocar na mão de Deus, o Deus Todo-Poderoso te dá a vitória. Amém. Mas eu creio que eu não vou me estender muito, porque é um culto de ceia. Eu queria que os irmãos se colocassem de pé neste momento. O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele deu esse bálsamo e Ele mesmo provou esta vacina. Ali na cena, na hora da crucificação, Ele poderia ter recuado, se Ele quisesse. Haviam anjos ali, em cada pé de árvore ali havia anjos. Se Jesus não somente fizesse um aceno, tudo seria destruído. Mas o que Ele fez? Ele preferiu experimentar essa vacina. Ele então foi para a sepultura com este revestimento, este bálsamo, e ele saiu da sepultura provando que aqueles que vêm a Ele também sairão da sepultura um dia, porque a vacina que Ele tomou fez efeito na vida dele e faz na vida de cada um que toma este remédio, este bálsamo de Deus. Amém. Amém? Amém. Vamos agradecer a Deus. Com a fronte inclinada. Se a irmã desejar fazer um soninho, eu queria perguntar se você deseja aceitar e dar um passo para este Jesus glorioso. Se tem algo que está atormentando a tua vida, mas você quer, mas tem que querer, e senão não adianta fazer voto de todo. Você tem que querer, você tem que desejar. Glória a Deus. Porque o Senhor Jesus Cristo é poderoso. Você tem que confessá-lo, você tem que entregar teu coração a Ele e dizer: Senhor, eu quero sair dessa prisão. Eu não quero mais viver uma vida de arrasto. Não quero mais viver uma vida aprisionada ou aprisionada. Você aceita Jesus? Você aceita, irmão?